Estou ao vivo. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Esse é o Jornalistas Livres Entrevista. E hoje a gente conversa com duas mulheres engajadas, a Lívia Santana Vaz e a Mili Lacombe. Na roda, conversaremos sobre violência contra a mulher, a cultura do estupro, racismos e os exemplos dos casos Daniel Alves, Robinho e Vinícius Júnior. Maria Emília Cavalcante Lacombe, conhecida como Mili Lacombe, é jornalista, escritora e roteirista. Ela foi uma das pioneiras da atuação feminina no jornalismo esportivo televisivo. Lívia Santana Vaz é mulher, negra, doutora em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, promotora de justiça desde 2004 no Ministério Público da Bahia. Ela também coordena o grupo de enfrentamento ao racismo do Conselho Nacional do Ministério Público. Foi uma das 18 juristas convidadas para integrar a comissão da Câmara dos Deputados para avaliar e propor estratégias de combate ao racismo no país. Na sua trajetória, também coordenou o Núcleo de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no MPBA. Participam como entrevistadores dessa roda de conversa os jornalistas Sérgio Craceles. Bem-vindo, Sérgio. Bem-vindo. Luiz André Rosa. Bem-vindo, Luiz. Nos bastidores... Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Nos bastidores a gente tem a Bárbara, Richard e eu, Tatiana Scalco. Lívia, bem-vinda. Bem-vinda, Mili. Tatiana. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu queria começar passando a palavra para o Sérgio, para ele fazer uma pergunta para você, Lívia, e aí, na sequência, a gente avança. É uma roda de conversa muito informal e a gente vai trocar, então, nesse momento. Oi, Lívia, prazer em vê-la, conhecê-la. Obrigado por estar aqui com o pessoal dos Jornalistas Livres. A minha pergunta é rápida, mas ela envolve muitas coisas. Foi feito um levantamento, acho que em 2020, se não me falha a memória, de que 163 jogadores e técnicos de futebol do Brasil, das séries A, B e C, foram vítimas, em algum momento de suas atuações dentro e fora de campo, de atitudes racistas por parte de torcedores. Com esse mundo agora de rede social, de tudo é gravado por celular e vai por aí afora, o caso mais evidente que acontece hoje em dia, na última semana, foi o caso do Vini Júnior, que, na véspera do clássico entre o Atlético e o Real Madrid, torcedores colocaram um boneco com o número do Vini Júnior num viaduto de Madrid, enforcando o jogador. E na Copa teve casos do Mbappé, que também é um jogador de muita visibilidade, né, nos campos do mundo afora, que também é vítima de racismo, chamado de macaco, etc, etc. Então, o que eu queria começar perguntando para ti é como você vê essa questão do racismo que se alastra pelos campos, porque, por mais que as confederações e federações de futebol sejam cobradas para tomar uma atitude de punição, elas acabam ficando muito ali, não se toma posição nenhuma. A própria Confederação Brasileira de Futebol dá uma multinha lá, faz isso e aquilo. Então, eu queria que você começasse falando isso. É uma roda de conversa, né? É uma questão para a gente ir batendo, quem quiser entrar e acrescentar, fala. É isso que eu queria, para começar essa conversa, para você falar um pouquinho sobre isso. Muito boa pergunta, Sérgio, embora envolva realmente muitos aspectos, mas eu diria que nós vivemos numa sociedade que ela é estruturalmente racista. Então, o racismo ele estará inserido, né, ele será absorvido em todas as áreas de atuação nossa, né, na vida. Então, quando a gente fala em futebol, o futebol está inserido nessa sociedade estruturalmente racista. Embora nós saibamos que jogadores negros, em geral, vão compor, né, as equipes de maneira a trazer, inclusive, muito sucesso para essas equipes, a gente percebe muito isso nas Copas do Mundo, né, que países europeus têm a maior parte dos jogadores, inclusive, de origem africana, mas, na verdade, quando nós vamos perceber o tipo de valorização dessas pessoas na sociedade, é uma reprodução da sociedade.
Então, esses jogadores são vistos como pessoas inferiorizadas, subalternizadas, que é a lógica do racismo. É uma lógica de dicotomização, né? De superioridade das pessoas brancas, consideradas humanas, né? Superiores, dignas, respeitáveis, e, de outro lado, as pessoas negras, que são o contrário desse outro, né? O outro desse branco que é digno. Então, isso vai acontecer também no futebol. Agora, qual é o problema de não resposta, né, das confederações, das autoridades responsáveis por punir, trazer sanções a outros jogadores ou até a torcedores nessas ocasiões de racismo no futebol? A questão é que nem todo o país considera o racismo como crime, efetivamente. No Brasil, para nós é muito fácil falar isso. Racismo é crime, porque, de fato, o racismo no Brasil é considerado crime pela Constituição Federal de 1988. Foi uma grande luta, Sérgio, dos movimentos negros na Constituinte. Então, a Constituição ela se antecipa ao legislador ordinário e já vai dizer: racismo é crime, inclusive imprescritível e inafiançável. Vai trazer, ou seja, uma grande censurabilidade à prática do racismo. Porém, nem todos os países consideram o racismo como crime. Muitas vezes há, nessa balança jurídica aí, uma prioridade do direito à liberdade de expressão. Então, eu tenho focado muito nisso, em dizer que, no Brasil principalmente, né, na nossa legislação principalmente, o direito à liberdade de expressão ele não pode ser exercido de modo abusivo. A partir do momento em que você usa a liberdade de expressão como veículo para o ódio, você está exercendo esse direito de modo abusivo, você deve ser responsabilizado por isso. Inclusive, se esse discurso traz o ódio racista, traz aí também esse ódio explícito. Você falou em rede social também, Sérgio, é uma outra reprodução da vida. A gente não tem dúvida de que nas redes sociais o racismo, o sexismo, o machismo, a misoginia atuam de maneira muito intensa, porque é uma reprodução da vida em sociedade. Não há dúvida nenhuma de que esse ambiente ele é muito mais hostil para pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, mulheres, né? Grupos em situação de vulnerabilidade social já. Então, na internet, isso acontece. E as pessoas, o problema maior é que as pessoas têm se sentido muito à vontade para manifestar esse tipo de ódio nas redes sociais, acreditando que não serão identificadas. Mas há mecanismos aí, não só jurídicos, como técnicos, para identificar essas pessoas. Então, o caso do Vini, a mim me toca muito. Eu não sei se vocês acompanharam nos últimos dias, a Flávia Oliveira, muito emocionada, falando sobre esse caso, né? Porque não é só uma ofensa racista, né? Que já é muito para nós, mas é você trazer elementos de um passado não muito distante, em que linchamentos de homens negros, em especial, eram comuns nos Estados Unidos, numa sociedade supremacista, né? Homens negros eram linchados e pendurados em árvores, enforcados. Então, isso traz uma dor muito grande quando a gente pensa que em 2023 a gente está ainda tendo que discutir essas questões e ver reproduzidos atos do passado de maneira tão naturalizada. Olívia, aproveitando a deixa aí, até na sua seara, digamos assim, você falou da Constituição de 1988, mas às vezes eu escrevi muito tempo em jornal e eu sempre ouvia de colegas seus, advogados, a questão da tipificação, ou seja, se é injúria racial, se é ofensa, se é apenas um xingamento. O que se define, por exemplo, uma injúria racial ou racismo? O que se define, por exemplo, um xingamento, uma ofensa? Como é no direito, se é realmente no direito, essas separações? Muito boa pergunta, Luiz. Na verdade, houve uma alteração legislativa muito recente que justifica aqui esse bate-papo, essa pergunta sua. O que é que se fazia antes na doutrina, na jurisprudência, na área jurídica, né? A gente tinha uma separação entre injúria racial e racismo. E essa confusão ou necessidade de diferenciação se dava principalmente quando o crime era praticado de maneira verbal, né? De maneira a você ofender outra pessoa ou grupos de pessoas. Então, se fazia essa distinção. Quando essa ofensa podia ser verbal, gestual, jogar, por exemplo, uma casca de banana, né? Jogar uma banana para um jogador de futebol, isso a gente já viu muitas vezes, considerava-se que ali era uma injúria racial, porque havia a ofensa a uma pessoa específica. Então, aquela ofensa racista, ela se dirigia a um indivíduo, ou a um grupo de indivíduos até, definido.
Pronto, então havia aí a ofensa à honra subjetiva daquela pessoa, que quando tomava conhecimento daquele xingamento, daquele gesto, daquela ofensa, ela se sentia realmente vilipendiada, violada, enfim. E aí, quando esse tipo de ofensa verbal ou gestual se dirigia a uma coletividade de pessoas indistintamente, considerava-se como racismo. Vou dar um exemplo. Se eu chamo uma pessoa, um jogador de futebol, de macaco, eu estaria, nesse caso, praticando injúria racial, porque eu ofendo subjetivamente a honra desse jogador de futebol. Mas se eu digo, isso é coisa de preto, isso é coisa dessa raça ruim, eu estou ofendendo uma coletividade de pessoas, que são as pessoas negras, de maneira indistinta. Eu estou atribuindo características negativas a toda aquela coletividade de pessoas. Então, havia essa distinção, mas que para nós, pessoas que estudamos relações étnico-raciais, né, numa perspectiva decolonial antirracista, entendíamos que muitas vezes havia um pretexto para tipificar equivocadamente, Luiz. Por quê? Porque na injúria racial não havia determinados elementos que estão presentes no racismo, porque a própria Constituição já diz. Então, a injúria racial não era considerada nem imprescritível, nem inafiançável. Muitas vezes, na delegacia de polícia, o delegado ou delegada, a autoridade policial, já concedia ali uma fiança, o que não seria possível se tipificasse aquele fato como racismo. Hoje, nós temos a Lei 14.532 desse ano, a lei sancionada pelo presidente Lula, no dia da posse da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, né? E da ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, muito importante e simbólica essa assinatura, que vai trazer essa modificação, que vai chancelar um entendimento do STF de que o crime de injúria racial é um crime de racismo. Porque quando você ofende uma pessoa individualmente, você está ofendendo essa pessoa por conta da sua pertença a um grupo. Então, esse entendimento foi uma evolução no sentido de dizer que, mesmo que seja apenas, muito entre aspas aqui, uma ofensa, né, a um determinado indivíduo, uma ofensa racista, é um crime de racismo também, portanto, imprescritível e inafiançável. E aí foi bom você falar na legislação, Luiz, porque essa lei, que é a 14.532, de 11 de janeiro de 2023, ela vai tipificar, como eu disse aqui, né, como crime de racismo a injúria, né, que era considerada antes apenas um crime no Código Penal, então ela vai ser considerada crime de racismo na lei de racismo, e vai prever ainda a possibilidade de suspensão de direito em caso de racismo praticado no contexto de atividade esportiva ou artística. A gente não tinha, né, essa preocupação da prática e da responsabilização do racismo ocorrido em contextos recreativos e esportivos. Então, agora nós temos, né, uma previsão explícita para isso, né, muito importante nessa lei, e também temos a tipificação do racismo recreativo, que é aí um conceito trazido pelo professor Adilson Moreira. Então, essa lei vai dizer que se qualquer dos crimes previstos no artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, eventos de futebol estão aqui nesse contexto, a pena vai ser de 2 a 5 anos, podendo haver ainda a proibição de frequência por 3 anos dos locais destinados a essas práticas esportivas, artísticas ou culturais. Então, já tem aí uma sanção importante, né, de afastamento dessas pessoas desses ambientes públicos também. Até para completar, assim, então vamos lá. Aí tem 2 perguntas em uma. Primeira, a questão de ofensas relacionadas a mãe, pai, que no futebol hoje xingam a torcida em coro, xingam a mãe do juiz. Os próprios jogadores se ofendem dos mais variados tipos. Hoje os microfones pegam. Essa é uma pergunta que também se entra nesse bloco aí de injúria também. Por exemplo, o time bate um escanteio lá, o goleiro bicha, né? Quantos jogos a gente viu isso? E times já foram punidos por isso, por causa da torcida em coro, de determinados times, acontece isso. E a questão do que eles tentam emplacar cada vez mais, a questão do racismo reverso. Se eu falar assim, esse branco filha da puta, por exemplo, entra nisso também? Ou como é que você vê, até nessa questão do racismo reverso, que tentam modificar um pouco essa história? Adoro quando pergunta de racismo reverso, Luiz. Eu brinco aqui com minha filha que é igual ao unicórnio. Sabe o unicórnio? Não existe racismo reverso, não existe. Eu também acho. Não existe.
Perfeita essa pergunta, porque ainda há, inclusive, doutrinadores da área do direito, né? Pessoas que defendem isso assim, de maneira. Mas, enfim, primeiro eu vou para a primeira pergunta, né? 2 em 1, vou para a primeira. O que aconteceu, na verdade, é que a gente retirou, né, a ofensa racista da tipologia de crime contra a honra. Nós pegamos esse crime, que era considerado crime contra a honra, estava no Código Penal como crime contra a honra, só que um crime qualificado, né, pela ofensa racista, e colocamos na Lei 7.716 de 89, que é a Lei de Combate ao Racismo, né, criminal. O resto ficou. Então, qualquer outro tipo de xingamento que venha a ofender a honra vai ser classificado como crime contra a honra no Código Penal lá, a depender da modalidade, da forma da ofensa. A gente tem aí 3 tipos de crimes contra a honra ali, a calúnia, a difamação e a injúria, tá? E aí a gente vai voltar para esse mesmo contexto quando a gente falar da ofensa contra pessoas brancas. A gente tem que partir da premissa para entender que racismo reverso não existe. O que é racismo? Porque uma pessoa não entendeu o que é racismo, uma pessoa não entendeu o que é racismo para dizer que racismo reverso existe. Racismo é um sistema de opressão. É um sistema de subalternização de pessoas por conta da sua cor da pele, sua raça, cor. Pessoas brancas nesse país nunca foram subalternizadas por conta da sua raça, cor. Pessoas brancas nunca sofreram perseguição policial por conta da sua raça, cor. Pessoas brancas nunca tiveram o seu currículo rejeitado, né? Uma vaga de emprego impossibilitada ali por conta da sua raça, cor. Isso é racismo. Pessoas brancas não sofreram diáspora forçada, não foram escravizadas. Então, o racismo é um sistema de opressão. Compreendendo o que é racismo, eu vou entender que se uma pessoa branca ela é ofendida, seu branquelo, Parmalat, dando exemplos aqui, aquilo ali vai ser um crime contra a honra, simplesmente. Um crime contra a honra. Não vai ser crime de racismo. Porque o racismo ele tem um contexto histórico, cultural. A gente sabe que geneticamente, biologicamente, não existem raças humanas, né? Isso há pouco tempo afirmado, na verdade, porque o racismo científico, quando a gente não tinha mais a questão religiosa, né, e outros elementos para poder fundamentar a inferiorização, marginalização de pessoas negras, se partiu para o argumento científico. Então, buscava-se cientificamente demonstrar essa inferioridade das pessoas negras para justificar a dominação, né? E a escravidão moderna ela tem características muito essenciais, assim, que vão diferenciar a escravidão moderna da escravidão na Antiguidade Clássica, por exemplo. Né? Porque a gente ouve muito isso. Mas as próprias pessoas negras se escravizaram na África. Havia escravidão, inclusive, na Antiguidade Clássica. Mas o motivo para se escravizar tinha a ver com a organização das sociedades. Quem eram as pessoas que eram escravizadas nesses contextos? Era por conta de dívida, era por conta de guerra, né? As pessoas que perdiam guerras eram escravizadas, mas as pessoas não eram coisificadas. Elas exerciam trabalhos forçados, mas não eram coisificadas. Então, 2 elementos que vão diferenciar a escravidão moderna da escravidão que existia antes da modernidade. Primeiro, a racialização da escravidão. As pessoas são escravizadas por conta da sua raça, cor. Então, pessoas africanas eram escravizadas, certo? E depois, a comercialização. Ou seja, essas pessoas são consideradas coisas, são comercializadas, são consideradas mercadorias. Não havia isso antes da modernidade, né? Não havia isso antes da modernidade. Então, é importante que a gente compreenda do que a gente está falando para saber, de fato, que racismo reverso não existe. Não existe. Simplesmente porque as pessoas negras não estão em posição de poder para praticar esse tipo de subalternização contra pessoas brancas. Não estão. Entende? Muito boa a sua pergunta. Muito boa. Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver assim, com a questão de quando o jogador de futebol ele acaba reagindo de uma maneira quando ele é atacado. Há 28 anos, se não me engano, comemorou esses dias o Cantona Day. O Eric Cantona, um jogador francês, ele era do Manchester United, se não me falha a memória, e o Rosa me corrige se for. É bom. Ele, um hooligan que estava na torcida, ofendeu ele, quando ele já tinha sido expulso do jogo, ofendeu. Ele simplesmente fez
ele deu uma voadora de Kung Fu no torcedor e acabou. Ele sofreu consequências bravas, mas depois se descobriu que esse torcedor ele era neonazista, participava de grupos fascistas e tal, e aí o Cantona só disse assim: o meu erro foi não ter continuado a espancá-lo mais. Ele disse isso depois. Então também existe esse lado, quando o jogador ele reage. Então tem algumas atitudes que são feitas pelos jogadores. E aí, nós temos visto atualmente, principalmente no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro fazendo uma política de higienização dos camelôs, e em sua maioria são negros que ficam na orla ali de Copacabana, Leblon, Ipanema, Arpoador, vendendo. E a polícia está agindo de uma maneira impiedosa. Hoje, uma das mulheres que mais combate isso é uma deputada do PSOL, Nata Souza, mais votada do Rio de Janeiro, líder do PSOL na Assembleia, e ela postou hoje um vídeo que é estarrecedor. A mãe se joga em cima do corpo da criança para proteger o filho negro do ataque da polícia. E as pessoas em volta gritando: ele é uma criança, ele é uma criança, ele é uma criança. Quer dizer, você vê isso hoje, em 2023, que é uma coisa que as redes sociais, os vídeos mostram, isso viraliza de uma tal maneira. E você tem um prefeito do Rio de Janeiro que não está nem aí com essa história. Está todo mundo cobrando. Até onde vai essa coisa? Quer dizer, você tem, de um lado, um jogador branco que ataca um fascista, e você tem policiais que também são negros atacando outros negros indefesos em praça pública. E o caso mais recente foram os 5 policiais americanos, todos negros, que espancaram um jovem negro de 29 anos, e eles foram revezando no espancamento, jogavam o moleque de um lado para o outro. Cada um queria dar um golpe melhor. Vítima dos ferimentos, o moleque morreu 3 dias depois. Quer dizer, é muita coisa para a gente conversar. Eu queria emendar na pergunta do Sérgio, que eu acho que é muito importante, que tem a ver com com a normalização das atitudes racistas, da segurança pública, pegando o gancho do Sérgio nessa fala, e, por outro lado, da sociedade. Se, de um lado, existe uma importante luta dos movimentos, dos legisladores, dos antirracistas, por outro, também existe uma normalização em muitos nichos da sociedade dessa postura racista, mas não só, também sexista, e que aí estimula a cultura do estupro, e aí a gente pode falar dos corpos das mulheres, e principalmente das mulheres negras, e eu vou lembrar do carnaval, e como se vendia o carnaval brasileiro com as lindas mulatas e negras, etc. Então, assim, existe uma questão que é, como você falou no começo, estrutural. Eu queria que você aproveitasse esse gancho e também comentasse, porque entendo que é um processo também de formação e informação e estímulo que as pessoas prestem atenção sobre isso, porque é algo que talvez se considera normal ou bobagem, não é tão assim. E só não vamos esquecer que o governo Bolsonaro fez uma propaganda no exterior colocando a facilidade do turismo sexual no Nordeste. Não vamos esquecer isso, que ele fez isso também, essa propaganda no exterior. Desculpa, mas eu tinha que lembrar disso. São muitas questões. Eu vou começar dizendo o seguinte: a morte negra, ela não consterna, ela não emociona, né? Ela não cria indignação, não provoca indignação nas pessoas. E eu vou falar isso lembrando de Aimé Césaire, no seu discurso sobre o colonialismo. Ele vai dizer que a Europa ela é moralmente indefensável, que a Europa é a maior produtora de cadáveres na história. E aí ele vai comparar a questão do Holocausto judeu com a questão do Holocausto negro mesmo.
Porque quando os instrumentos de tortura, de genocídio, de aniquilação eram utilizados nas colônias, estava tudo muito bem, né? Tudo, inclusive, muito, muito regular, muito normalizado e normatizado até muitas vezes. Mas quando esses mesmos instrumentos foram utilizados em solo europeu contra corpos brancos no Holocausto Judeu, gerou consternação, gerou assinatura de documentos internacionais de direitos humanos, né? E por isso eu comecei dizendo que a morte negra não gera comoção. E aí vou voltar para o que você fala sobre os policiais, sobre as mães. Ser uma mãe negra nesse Brasil, eu não consigo nem colocar em palavras. Eu não consigo nem colocar em palavras. Os conselhos que uma mãe branca dá para um filho não são os mesmos que uma mãe negra dá para o seu filho. Não saia sem um documento, não corra na rua. Se dizer uma criança, um adolescente, não corra. Uma mãe negra prefere que seu filho tome chuva do que aquele filho leve um guarda-chuva nas mãos. Ela prefere que seu filho tome chuva do que esse filho use um casaco com capuz. É disso que a gente está falando. Do desespero dessa mãe se jogar por cima do corpo do filho, porque sabe que aquele corpo é corpo-alvo. É o alvo nesse país. E isso tudo é normalizado, como a Tatiana falou. Não comove, como eu disse agora há pouco. Pessoas negras são pessoas suspeitas. Consideradas assim e vistas assim, infelizmente, porque o racismo estrutural faz com que as instituições reproduzam e ajam dessa maneira institucionalmente, mas também a sociedade. Tudo é pretexto para se alvejar um corpo negro, um pedaço de madeira, um guarda-chuva, uma furadeira. Se fossem pessoas brancas, não teriam sido alvejadas por estarem portando esse tipo de objeto. E aí, quando você fala, Sérgio, são policiais negros, muitas vezes, matando, alvejando, enfim. É uma guerra que só interessa a branquitude, essa. Sabe? A guerra da polícia contra as pessoas negras, contra pessoas de comunidade. Porque o nosso direito penal ele é seletivo, ele vai selecionar quais são os grupos, né, que ele vai realmente punir, quando é que ele vai realmente funcionar. E eu digo que o pacto narcísico da branquitude, como coloca Cida Bento para a gente, ele é tão bem estruturado e bem elaborado que a branquitude muitas vezes não precisa nem sujar as mãos. Porque os policiais que estão lá na ponta, eles também são alvo, eles são negros também, então acaba sendo, né, sangue negro derramado dos dois lados. Então, são questões assim, muito graves. Nós temos dados sobre isso, né? Esse negacionismo em relação ao racismo também, você fala dos últimos 4 anos, né? Esse negacionismo e essa normalização de questões muito violentas, de violências contra grupos que já são historicamente vulnerabilizados, violências legitimadas pelos poderes públicos. Aí a Tatiana falou na questão das mulheres. Eu nem sei se eu diria, Tatiana, que eram usadas como... Existia a figura da mulata tipo exportação. Não sei se eu posso dizer que existia, eu acho que existe. Nossos corpos são vendidos como um produto brasileiro, né, para atrair o turismo sexual. Então, mais uma vez a cultura do estupro que você fala, né? A ideia de que esses corpos são descartáveis, são comercializáveis. E aí a gente disse que era uma roda de conversa, né? Eu queria muito ouvir o Luiz, porque no início a gente ficou trocando algumas figurinhas, e isso me choca muito, porque normalmente, Luiz, esses jovens que se encontram nesse mundo deslumbrante do futebol internacional, são jovens que saem das periferias, das comunidades, são jovens negros, que têm uma história, uma trajetória de vida pobre, de privações, e que, de repente, se encontram em um outro mundo, assim. Eu não sei o que acontece, assim, você tem estudado e visto essas trajetórias e conhece esses comportamentos para entender o que acontece com esses jovens, sabe? Do se alimentar com carne ali, com ouro, né? Ao achar que o dinheiro lhe autoriza a fazer certas coisas, assim. Eu fico muito inquieta
realmente com o que acontece com esses jovens, né? São realidades tão díspares, né? E eu fico pensando o que é que acontece com eles, o que é que se faz ou deixa de se fazer também, né? O que é que se deixa de trabalhar, e de pensar, e refletir, e preparar essas pessoas para esse mundo de faz de conta, porque por mais que ele traga dinheiro, né, supostamente fartura, isso é por tempo determinado, né? Também. Muitas vezes esse castelo de areia, ele com uma onda, ele já cai de uma vez só também, né? Então, Lívia, eu posso dizer muito questão de visualização, de convivência. É um mundo onde, você falou assim, onde o jogador, a partir dos 10, 12 anos, ele fica absorto da realidade. O que é isso? Com 10, 12 anos, hoje em dia, ele sai de casa, certo? Os jogadores de alto nível, vamos assim, ele sai de casa e ele vai morar em algum lugar. Ou ele mora numa casa, porque hoje em dia a legislação, acho que você também deve saber disso, não pode ter jogador a partir de 14 ou 16 anos, ele não pode morar nos famosos CTs, né? Então, quando ele vai para um lugar desse, ele não sabe a realidade que está acontecendo em volta dele. Porque, assim, se ele vai estudar, o clube pega o ônibus dele, leva o ônibus, vai estudar, volta, treina, dorme e tal. Aí depois ele não faz absolutamente nada. A obrigação dele é apenas treinar. Assim, ele tem a comida dele pronta, ele tem o hotel, quando ele vai, ele já nem faz check-in no avião, às vezes no avião não tem contato. E aí ele vai ouvindo muitas histórias do quanto a fama proporciona coisas como, por exemplo, o dinheiro fácil, compra as coisas fácil, ele chega no restaurante já tem um tapete vermelho, muitas mulheres em volta, estou dizendo que as mulheres, assim... Mas, assim, é um mundo de facilidades onde ele proporciona... E aí, para eles, chega ao ponto de... A gente vai falar um pouco sobre Daniel Alves, Robinho e afins, que tudo é permitido. Agora, sim, os clubes clubes de alto rendimento, estão trabalhando a questão da dor. O que é a questão da dor? Da derrota, a questão de que ele pode, de uma hora para outra, ficar 6 meses parado porque se machuca, e também estão trabalhando essa coisa da fama. Mas é muito difícil mesmo, né? A gente estava falando ontem, estava na transmissão do jogo do Palmeiras e Flamengo, a gente estava comentando de 4 jogadores extremamente potenciais e que, de repente, se perderam porque de um ano para cá, o moleque sai de um salário de 5 mil reais e ele vai ganhar 150, 200 só de salário. Depois tem os agregados, tem bonificação por tantas partidas, quer dizer, tem pode ganhar carro, assim, mas é um mundo que, basicamente, essa engrenagem toda proporciona, Lívia, assim, eu estou falando de experiência, eu não sou psicólogo, não sou filósofo e nem sociólogo para entender, mas eu vejo, já são 20 e poucos anos aí que eu falei, eu vejo isso. É um mundo de facilidades gigantesco para eles. O grande problema do futebol é o alcoolismo. Os jogadores bebem demais, assim. Demais. Aí eu falo então como é que eles jogam? É simples. Eles bebem de segunda, terça, quarta, eles começam a diminuir, porque eles sabem que hoje em dia tem muitas medições, que acontecem muitas medições para saber o quanto o jogador está bebendo ou não. Junta isso tudo, quando ele vai hoje as festas são privadas, e aí tem muitos exemplos. O Daniel Alves fez isso, o Rony fez isso também. O Pop Casagrande, que é um jogador que ele tenta e muito bem mostrar o problema das drogas, das coisas. Ele fez também. Então, quer dizer, para eles têm muitos exemplos. Se o fulano lá fez e se tornou famoso, que eu também não posso fazer. Então, assim, basicamente, a minha experiência ao longo desses anos me mostrou que eles não têm noção do... Por isso que às vezes falam assim, mas por que o jogador não se manifesta? Para eles é normal, entendeu? Para eles, assim, não é objetivo. Eles não vão brigar com uma realidade. E é famoso assim, é um clubinho, os parças, eles falam muito a questão dos parças, que não dão condições para que eles nem querem, entendeu? Eles acham assim, somos dos nossos, vamos defender os nossos. E a gente já teve casos assim, a gente fala muito do Robinho e tal, mas é um caso maior do que o do goleiro Bruno. O goleiro Bruno, para mim, é o topo da cadeia, que a gente falou assim, vamos desistir da humanidade? Vamos desistir? Eu costumo dizer assim, vamos desistir? Assim, as histórias são escabrosas, entendeu? Não sei se eu te respondi essa pergunta, mas eu foco sempre assim, são out da realidade, da nossa realidade dia a dia, de
O cara não vai no supermercado, Lívia. O cara não viveu com o pai e com a mãe. O cara nunca pegou ônibus, assim, não lê um livro, não lê uma revista, sabe? Rede social para ele é postar foto. Aliás, ele nem posta, às vezes. Muitas vezes é o assessor dele que posta. Tem isso também. Hoje em dia, ele usa agregados, sabe? Tem o assessor de imprensa, tem o podólogo, o fisioterapeuta particular, tem a cozinheira. Isso deles, os jogadores de alto rendimento. Aí depois tem as do clube também. Então, basicamente, a vida dele é entrar em campo, treinar e jogar, e o resto é periférico. Além da questão do alcoolismo, existe também a questão muito da cultura do estupro entre homens, né? Entre os treinadores. Esse é um tabu também gigantesco, debater isso, a questão de como a homossexualidade, a relação entre eles, porque ficam muito tempo muitos homens juntos, é uma coisa que os clubes não querem falar, e se eles não falam do racismo, se eles não falam do estupro, imagina falar da relação homossexual. 14, 15, 16, 17 anos, eles têm pouco contato com mulheres também. Os clubes evitam isso. Então, a sexualidade deles é descoberta entre eles. Certo? E aí a gente sobe mais um degrau, não se discute também pedofilia, que também é uma coisa muito pesada, e não se discute também, não é tabu, mas acontece muito. Eu só queria pegar o gancho antes do Sérgio, aproveitando, Sérgio, que é a coisa queria voltar, o silenciamento estrutural, né? Porque todas essas, do que assim a gente acompanha, escuta, ouve nas conversas, né? Existe um silenciamento estrutural que ele tem tudo a ver com o poder econômico. Porque o corpo do atleta negro jovem é um corpo que tem um preço, um valor, ele está precificado, estou sendo muito, não sei, né, mas precificado, e ele é empacotado. Quando você fala que ele é isolado, que eles ficam, eles têm todo um empacotamento, porque o dirigente do clube, o empresário, visa o lucro, né? E aí a gente não vou entrar nessa discussão aqui, mas assim, esse silenciamento estrutural, eu acho que é um momento importante da gente começar a refletir sobre as consequências que ele traz para a nossa sociedade, que a gente faz uma série de movimentos e uma série de lutas, e só que na hora que esses silenciamentos, que são diversos, acontecem de uma forma tão sistêmica e tão naturalizada, a gente tem também uma sociedade que, ao naturalizar isso, ela começa a ter mudanças de valores que nos trazem ao que a gente teve nos últimos 4 anos no Brasil, né? E assim, ou o que a gente pode falar, a ação sistêmica estruturada que aconteceu com os Yanomami. Então, assim, houve um silenciamento estrutural, e esse silenciamento ele se dá muito também é bacana essa conversa quando a gente pensa em relação a essa dimensão do esporte, porque esporte é saúde, né? Esporte é bacana, esporte faz bem, é importante, mas não só isso. É isso que eu quero dizer. Porque quando você vê quantos meninos negros da periferia têm como o desejo e utopia serem jogadores de futebol. O quão importante é uma fala desses meninos esses jovens atletas de alto rendimento, e como é importante o exemplo deles de determinadas coisas ou não, né? Eu acho que isso também é um tema que a gente precisa abrir espaço e discutir. E aí, perdoe, eu queria só pegar esse gancho para o Luiz e para a Lívia, mas aí queria voltar para o Sérgio, que eu atravessei. Não, é que eu estou assim até com dó da Lívia, porque é tanta coisa que a gente está colocando aqui na cabeça. Não, mas ela perguntou, ela trocou, ela perguntou, tá vendo? Eu sei, ela trocou, e aí é tanta coisa que vem na cabeça. O que eu, na verdade, queria, para dar um gancho para a gente entrar, porque a gente falou também de cultura de estupro, é que a gente também falasse um pouco sobre esse caso que está na moda aí agora, que está na ordem do dia, que é o caso do Daniel Alves. O Daniel Alves, ele foi jogador de seleção, foi levado para a Copa do Mundo, apesar de todas as críticas à convocação dele, ele foi para a Copa,
E agora, na Espanha, ele é acusado, com provas, com câmeras, de ter agredido e estuprado uma jovem de 23 anos que não quer nada, que não pediu dinheiro, não fez nada. Ela só denunciou com base na legislação da Espanha. E ele está preso, né? Ele já teve depoimentos controversos, ele falou que foi consentido, não foi consentido, etc, etc. Existem provas físicas da roupa da mulher, encontraram sêmen no banheiro, e quem acionou tudo isso foi o segurança da boate, com base nas imagens das câmeras internas. Eles só não filmaram o que aconteceu dentro do banheiro, mas o segurança percebeu, na hora que a menina saiu do banheiro, que alguma coisa estava errada. Então, a gente pode falar também um pouco disso, abranger tudo, porque isso aqui é uma roda de conversa, um bate-papo entre amigos, né? É bom que não são só perguntas, né? São perguntas e colocações, experiências, trajetórias que nos ajudam aqui a refletir também em conjunto, né? Pensar alto, juntos e juntas. Mas quando o Luiz fala dessas facilidades, né? Isso me tocou muito, me chamou muita atenção. Porque é uma espécie de ascensão social meteórica. Sem preparação. Sem preparação. Eu não tive uma formação, eu não tenho maturidade, né? Eu não consegui minimamente desenvolver relações na minha vida. Então, aí, puxando isso para a cultura do estupro, eu que não sei me relacionar, que não sei também ser rejeitado, Tatiana, porque como é que eu posso aceitar ser rejeitado nessa condição em que tudo vem tão fácil, em que eu tenho tudo que eu quero, tudo que o dinheiro pode comprar, né? Então, eu não sei ser rejeitado. E a imagem que fica, a metáfora que me fica é: eu quero, eu pego. Eu quero aquela mulher, como se ela estivesse numa prateleira, eu vou lá e pego. Sabe? Uso. Como eu bem quero, não aceito essa rejeição. Então, isso tem muito a ver com a cultura do estupro, o não aceitar a rejeição, o se achar no lugar de definir, decidir para outra pessoa. E aí é muito assim, eu vou repetir o que o Silvio Almeida disse aqui, vou dizer o óbvio também, né? Quando a gente diz não é não, gente, não é não. A gente não fala em sexo quando não há consentimento. Quando não há consentimento, é estupro, é violência sexual, não é sexo. E aí as pessoas ficam muito naquela confusão, mas tem essa cultura de dizer que mulher diz sim dizendo não. Não existe isso, não é não, sim é sim. Eu fiquei com dúvida, ficou com dúvida, não vá, não faça, não force. A dúvida não é um sim, sabe? Isso é muito importante, é óbvio, mas é importante ser repetido. Então, mulheres e seus corpos não são mercadorias que você pega numa prateleira, que você compra, que você, por ter dinheiro, acha que pode pegar qualquer uma e usar da maneira como você quer. É muito importante que a gente realmente distinga, né? Traga essa distinção entre o que é e o que não é consentimento. Mesmo quando se diz, no carnaval, Tatiana, a gente tem muito isso aqui na Bahia, né? Essas campanhas, né? Do não é não. Essa campanha de diferenciar o que é flerte, o que é um flerte, um namoro, uma aproximação, de um abuso. Quando existe um flerte, existe uma convergência de vontades. A correspondência. No abuso não há correspondência. No abuso não há correspondência. Quando você força uma mulher, Sérgio, a entrar num banheiro, empurra essa mulher para o banheiro e força ela a fazer sexo, não há correspondência. Não há consentimento. Não há sexo. Há violência sexual. E é o que acontece no caso do jogador Daniel Alves, né? E que já aconteceu com condenação, inclusive, com o Robinho. Então, eu fiz essa conexão, né? Com o que o Luiz trouxe aqui, desse tipo de experiência que esses jovens têm e que levam eles para esse mundo encantado do tudo pode, do tudo tenho, tudo posso, naturalizando mais ainda esse tipo de violência que a sociedade já considera natural. Né? E aí eu vou puxar um gancho do que a Tatiana falou, do silenciamento, dos silenciamentos que são estruturais. No meu livro A Justiça é uma Mulher Negra, em coautoria com Chiara Ramos, eu falo do Pacto Narcísico da Branquitude na Justiça.
Mas a gente não tem só um pacto da branquitude, a gente tem vários pactos. A gente tem um pacto do patriarcado também, né? E eu digo que esses pactos são não apenas pactos de silêncio, mas também de silenciamento. Porque o pacto de silêncio é aquele silêncio entre iguais. Luiz falou sobre isso. Porque são meus parceiros. A gente só consegue manter o privilégio, só consegue manter o que a gente faz sem sermos responsabilizados se a gente mantém aquilo em silêncio. Então tem um pacto de silêncio. Mas tem também nessa estrutura um pacto de silenciamento, daquilo que não pode ser dito, daquilo que se impede, né, a outra pessoa de falar, seja por fora do pacto, seja por dentro do pacto. Então são mesmo vários silenciamentos, né? Vários silenciamentos sobre o que acontece, sobre o que deveria ser dito e não é dito, sobre o que deveria ser trabalhado com essas pessoas, com esses jogadores, falando aqui no mundo do futebol, e não é trabalhado, e não é sequer mencionado. E aí eu me lembrei de uma outra expressão que a Tatiana trouxe, duas, né, dois termos, que foi formação e informação. Eu vou trazer outro, Tatiana, desinformação. A gente tem a formação como fundamental, né, para que esses pactos que são estruturantes da sociedade comecem a ser desconstruídos. A formação é fundamental. E, por óbvio, a informação ela tem que estar presente para formar essas pessoas, mas a gente está vivendo numa era da desinformação também, né? Daquela informação plantada, né, para naturalizar ainda mais violências. Então, isso tudo a gente está, eu acho, agora tentando emergir assim, daquele mar de ódio em que estávamos submersos, assim, mergulhados. As pessoas muito à vontade para manifestar ódio, né? E nas redes sociais, então, nem se fala. Não é que as pessoas não sentissem esse ódio antes, veja. Não é. É que elas não estavam tão legitimadas assim para manifestar das mais diversas formas. E hoje, né, agora estão ainda se sentindo. Então, por mais que a gente esteja passando por uma redemocratização, refundação de muitas coisas, reconstrução, esse ódio ele não se dissipa tão facilmente assim. Eu tenho uma dificuldade enorme agora falando assim de ser humanos, né, de entender. Então, por exemplo, a gente fala assim, vamos pegar o caso do Ronaldo, né, que é um dos maiores jogadores que a gente já viu no... Mas o Ronaldo, assim, entre aspas, assim, falando português, cara, é um escroto, né? Então, já teve problemas, já teve aquele caso famoso onde ele estava com travesti, e aí depois a imprensa colocou panos quentes, né? Nós da imprensa, mas qual que... E assim, eu não consigo assim entender como é que essa pessoa se transforma num ídolo, entendeu? Porque assim, para mim, ídolo, eu sempre digo, acabo agora com fundo pessoal, que eu não tenho ídolo, porque o ídolo tem que, às vezes, dar um exemplo. Então, por que tem essa cultura que eu te falei dos parceiros? Porque assim, o Ronaldo já fez coisa pior, não aconteceu nada. O Dani Alves fez, o Robinho fez, o Adriano fez. São jogadores ícones, né, para essa molecada, são ídolos. Se perguntar, Ronaldinho Gaúcho também, que foi preso por evasão de divisas. Neymar, que também foi preso, tem várias denúncias aí de lavagem de dinheiro e outras cositas mais. Só que, assim, não é permitido falar, entre aspas, na sociedade, se você falar assim, durante a Copa do Mundo, o Neymar deve para a Receita Federal, mas se ele fizer gol, a Receita perdoa ele. Gente, então, assim, eu ficava pensando durante a Copa do Mundo, assim, imagina eu ali, a Lívia, o Sérgio ali, que devem para a Receita Federal, eles têm que pagar, entendeu? Não, mas o jogador não, o jogador é ídolo. Ele não tem que pagar imposto. Você entende, Lívia, o tamanho como diz o Lula naquele famoso debate? Vocês entendem o tamanho da loucura? Que assim, não, ele fez gol e não precisa pagar imposto. Entendeu? Ele fez gol e não precisa, assim... Quando o Ronaldo falou assim, durante a Copa de 2013, a gente não faz Copa com hospitais. A imprensa também embarcou, né? Não, tem que fazer a Copa, não sei o quê, 2010, Brasil, a Copa aqui é legal, vai trazer muitas divisas para o Brasil. Não trouxe o quê, gente? Não trouxe nada. Não trouxe um legado? Que legado trouxe? Só foi o legado do 7-1, que o Brasil não entendeu o 7-1 até hoje. Então, assim, aí depois começou os jornais a falar assim, não, olha, o estádio foi superfaturado, tem o elefante branco. Gente, a gente não sabia disso.
Só que você entende como é que depois acaba refletindo na cultura do estupro? Porque tudo pode futebol. O futebol você não precisa pagar imposto, você não precisa pagar, você pode pegar um carro e não pagar, que não vai acontecer nada, entendeu? Não, é do jogador ali. Tem cara que fala, não, eu não posso cobrar o jogador porque ele compra terreno, ele às vezes não deixa de pagar. Aí vai o Neymar pedir para o presidente da República fazer um negocinho para ele não pagar imposto. Essa dificuldade que eu tenho muito grande de entender por que eles podem, agora no fundo pessoal, essa dificuldade que eu tenho de entender isso. E por isso que eu te falo, isso reflete depois em tudo. Em tudo. Quer queira, quer não, depois o cara acha que não vai acontecer nada. Se não acontece com os peixes grandes, vai acontecer comigo. E aí, depois, só fechando, Olívio, você falou isso, porque o ambiente... Então, assim, nós falamos num debate o seguinte. Então, por exemplo, se uma mulher vai numa festa, né, numa festa de jogador, se ela pisou na festa, então, para eles, ela já está ali querendo alguma coisa. Foi o caso da menina, ela entrou numa área VIP, que tem essa coisa de glamour da área VIP, né? Então, você está na área VIP, você está sujeita a tudo, entendeu? E isso acontece, e só que assim, só falando também, isso não acontece, o futebol é o grande esporte, mas eu minha mulher estava debatendo, né? Quantas e quantas festas de políticos, né, Sérgio? De artistas, que também acabam acontecendo coisas tão parecidas quanto, porque eles acham que naquele ambiente, uma mulher está sujeita, tem até a Lady Gaga fez aquela música lá e ganhou o Oscar, contando essa história de quantas atrizes tiveram que, e isso está florescendo também, né, levando esse debate para a classe artística, né? Quanto a gente falava daquela coisa do teste do sofá, aquela coisa toda, enfim, é onde realmente esses mundos se entrelaçam, né? Por isso que eles são muito juntos, futebol, artista e política. Você pode perceber que nesse mundo tá tudo junto e misturado, né? Antes da Lívia falar, eu queria chamar a Mili, porque ela vai fazer um comentário justamente sobre isso, sobre essa cultura do estupro, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. O Daniel Alves, né, que está chacoalhando aí a imprensa esportiva e o mundo de uma maneira geral, porque se trata de um jogador de fama internacional. É a primeira vez que a gente tem uma acusação de violência sexual que envolva tantos indícios de crime, porque o protocolo, o novo protocolo espanhol para casos como esse, fizeram com que a suposta vítima, né, a mulher que acusa o Daniel Alves, fosse atendida na mesma hora. Então, ela saiu da boate para o hospital. E a materialidade do caso se dá nesse protocolo, porque normalmente a vítima é ouvida muito tempo depois, ela já está confusa, ela já pensa muitas vezes se ela vai ou não falar o que aconteceu, porque a vida dela pode acabar. Então, o que isso diz? Pela primeira vez a gente tem a chance de investigar com provas muito fortes o que aconteceu. E aí a justiça espanhola vai declarar o Daniel Alves culpado ou inocente desses crimes pelo qual ele está sendo acusado. Mas antes disso, a gente precisa parar e entender o que está acontecendo, por que tantos jogadores, por que o futebol está tão envolvido em denúncias de violência, abusos, assédios, estupros. A gente precisa falar do que se tratam, né? Essas acusações. Então, a despeito do caso do Daniel Alves, de que conclusão isso vai ter, a gente precisa falar da cultura do estupro na nossa sociedade. O que é a cultura do estupro? A cultura do estupro é uma maneira de socializar meninas e de socializar meninos. As meninas são socializadas ouvindo: não sai à noite sozinha, fecha a perna na hora que você senta, não passa de biquíni na frente do seu tio, não passa de biquíni na frente do seu avô. Que hora você chega, que hora você volta, o que você vai beber na balada? Cuidado. A gente, a todo instante, recebe o recado de não se deixe estuprar. Os meninos são socializados de uma outra maneira. Quantas você pegou? Você vai lá, aquela lá é fácil. Dá uma bebida para ela vai liberar.
não há uma educação no sentido de não estuprem. Não há essa educação. A educação é a oposta. Faça o que for preciso para ficar com o maior número de mulheres possível. Então, a cultura do estupro se dá aí. O que a gente entende quando a gente ouve uma mulher falar fui estuprada? A gente, na hora, pensa: o que você estava vestindo? Onde você estava? Você deu mole? O que você estava usando? Você bebeu? Você não bebeu? A pessoa conhecia você? Você queria um pouquinho ficar. É isso. É disso que se trata. Então, a cultura do estupro precisa ser estudada, porque ela atrapalha, ela é um empecilho na vida de todos nós e de todas nós. É disso que se trata. Então, quando a gente ouve falar do caso do Daniel Alves, que é um caso de repercussão mundial, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para falar da cultura do estupro. Não se trata de acusar antecipadamente o Daniel Alves. Se trata de entender por que é que mais e mais vezes a gente está vendo jogadores, dirigentes serem acusados. A Mili sempre muito precisa. Então, Lívia... A gente chama isso, Sérgio, entre as juristas, né, que trabalham com violência, do enfrentamento à violência contra a mulher, de hermenêutica da culpabilização. Se tem uma ideia, né, na verdade, os efeitos, né, as reações são: a culpa é da vítima. E aí a gente precisa de novo dizer o óbvio: a vítima nunca é culpada. A culpa nunca é da vítima. A vítima está sendo violentada, agredida, estuprada. A culpa não é dela. Porque a primeira reação da sociedade, da autoridade policial, do próprio homem apontado como agressor, é procurar o motivo para justificar o estupro. A roupa, o ambiente. Mas que horas foi isso? Mas o que ela estava fazendo naquela área VIP, como o Luiz colocou aqui? Por que ela estava na área VIP? Ela queria o quê? Ela estava procurando o quê na área VIP? O que ela queria? Esperava o quê? Que acontecesse o quê com ela? Então é como se homens fossem autorizados a agir dessa maneira porque a mulher está usando aquela roupa, porque a mulher ingeriu bebida alcoólica, porque a mulher estava naquele lugar. É como se a mulher estivesse na hora errada, no lugar errado. Isso não existe. Isso é uma cultura, de fato, de inversão, de culpabilização da vítima, porque ela é a primeira a ser atacada moralmente. Sabe? Porque ela posta fotos sensuais na internet. Foi algo que foi dito na audiência da Mariana Ferrer. No caso da Mariana Ferrer. Deus me livre, ter uma filha como você, o advogado disse na audiência. Mais uma violência. Então, é como se não bastasse aquela violência que a mulher sofre sexual, ela vai sofrer violências socialmente, porque ela vai ser considerada culpada, né? Ela vai ser moralmente achincalhada pela sociedade, e ela ainda vai sofrer violência institucional. Eu não sei se você se recorda de um caso gravíssimo no Rio de Janeiro, que foi quando se começou a discutir com mais veemência a cultura do estupro, de uma jovem que sofreu um estupro coletivo. Você recorda disso, Tatiana? Mais de 30 homens. Sim. Aquela garota. E uma das perguntas que o delegado de polícia fez a essa garota, quando ela foi ouvida, né, foi: você gosta de orgia? Quer dizer, e se ela gostasse? Deixava de ser estupro? Não deixava de ser estupro. Essa é a grande questão. Ela pode estar usando a roupa que quiser, ela pode estar ingerindo bebida alcoólica, ela pode até gostar de orgia, mas no momento em que ela diz não, deixa de ser sexo, passa a ser violência sexual. Nós precisamos parar de procurar a culpa da vítima. Ah, não, a gente tem que achar uma justificativa. Alguma coisa ela fez para gerar naquele homem o desejo de estuprá-la, por favor. Né? E muitas vezes essa culpabilização da vítima faz com que mulheres deixem de denunciar. Porque essa culpabilização é tão forte que a sociedade e, às vezes, as instituições, as autoridades públicas precisam desacreditar a palavra dessa mulher. Quantas versões o Daniel Alves apresentou nesse caso? Todas elas contraditórias.
O primeiro policial que atendeu a vítima, e que a gente não sabe o nome, o Sérgio disse que ela não está pedindo dinheiro, ela não está dando entrevista, ela não está procurando fama, ela está procurando justiça. O primeiro policial que a atendeu gravou com a câmera da sua farda, acabou gravando o primeiro momento de desespero e o primeiro relato dela, que é o mesmo relato desse dia até as vezes que ela foi ouvida pela polícia, né? E mesmo assim a gente tem uma cultura, não estou dizendo nesse caso, ainda bem que nesse caso, pelo protocolo na Espanha isso não aconteceu, mas em geral a gente está sempre desacreditando da fala da vítima, né? Precisando que ela repita, que ela sofra mais uma vez, ela rememore mais uma vez aquela violência. Então tudo isso está nesse contexto da cultura de estupro. Que é um assunto que não é fácil de tratar, porque existe, né, um construto social que diz que é o que é isso, né? A vítima tem que se defender e o homem se fez é porque ele se mostrou macho. E é um processo que não é tranquilo e que até hoje isso se repete também, se reproduz. E a gente precisa ficar sempre muito atento em relação a isso, porque muitas vezes nas pequenas falas ou nos pequenos exemplos, como o Luiz falou, e aí a importância de que aqueles atletas de alto rendimento com maior protagonismo, os dirigentes, as pessoas que têm maior destaque, deem exemplo. Porque na hora que vocês dão esses outros exemplos, simplesmente, né, eles estão estimulando, como a gente já comentou antes, que os jovens que estão iniciando, que desejam alcançar determinado status social, reproduza, porque eles podem e também querem poder, né? E aí, Luiz, eu só queria também emendar num comentário que você falou, que é essa coisa que você não entende, né? Por que acha que se você é um jogador de futebol de sucesso, um ator de sucesso, você se sente isento de ter que cumprir as regras do jogo, de pagar imposto, de não sei o quê. Isso também tem a ver com essa estrutura de sociedade que a gente tem machista, sexista. Ela estruturalmente estimula castas, que ela vai dizer assim, olha, se você é rico e bem-sucedido, você está dispensado de cumprir as regras do jogo. É isso que muitas pessoas, que eu não vou citar nomes, mas a gente tem diversos casos dos jatinhos, dos iates, de não pagar os impostos, de não sei o quê. A gente tem agora, eu vou dar um exemplo, não vou dar nome, quebraram uma grande empresa, desvio milionário, 40 bilhões. Mas os acionistas majoritários, eles receberam de lucro, nos últimos anos, o dobro que a média das outras empresas no mesmo padrão. E agora eles estão brigando para ver quem é que vai conseguir receber mais dinheiro, porque diz que foi quebrado. Então, assim, eles se sentem como se fossem fora das regras do jogo. E aí, eu acho que também... Aí, Tatiana, como cidadã, eu entendo que a gente tem que se indignar, tem que protestar e chamar atenção e dizer que a regra é para todo mundo. Independente de cor, independente de raça, independente de classe social. Porque na hora que a justiça trata os desiguais de forma desigual, priorizando os que estão no extrato superior, ela mantém e estimula isso também. E aí, Lívia, passando esse gancho para você, porque eu sei também que é uma coisa que você trata e acompanha de forma importante, porque o sistema judiciário é complicado, né? A justiça para o branco é uma, para o preto é outra, para o rico é uma, para o negro é outra. O exemplo mais básico disso é a cor das prisões, né? Exemplo mais prático disso é o tempo de tramitação de determinados processos, que quando é conveniente para os brancos demoram muito e prescrevem, e para os negros vão rápidos, vai mais rápido, ou eles ficam durante muito tempo em prisões temporárias. Então, acho que a gente podia também começar a fechar, mas acho que seria bacana fechar e trazer isso, e aí acho que sempre termina no formação, informação e combate à desinformação, que é sempre um pouco esse o link que acaba fazendo a amarração de tudo. Você sabe que, deixa eu só cortar, fazer igual o Crazeres, a Lívia deve saber,
esse caso da menina da USP, né? A gente discutiu muito, né? Aluna desvia, aluna não sei o quê. Aí minha mulher falou assim pra mim, eu nem estava sabendo muito do caso, falou, você tá vendo? Se ela fosse negra, a aluna roubou os formandos, né? Então, Perguntas, muitas camadas aqui, mas eu queria já começar fazendo uma provocação de volta, não que eu esteja aqui para defender o sistema de justiça, eu sou a primeira a apontar essas questões, sendo uma mulher negra dentro do sistema de justiça, mas falar da participação dos meios de comunicação nisso. O Luiz falou de títulos de matérias e é sobre isso, né? Filho de empresário vendia drogas. Não é mais traficante? Não é mais traficante? Delivery de drogas? O que é isso, delivery de drogas? Não é tráfico? Porque se muda a linguagem, depende de quem é, né? Que está sendo ali considerado, ou deveria estar sendo considerado criminoso, naquele caso concreto. Se é na favela, na comunidade, o tratamento é outro. Se é uma pessoa negra... Roubou o pão na padaria, lembra? O menino que pegou o pão na padaria. Ele roubou o pão. Pessoas negras são consideradas pessoas suspeitas. Isso funciona para abordagem policial, isso funciona para a justiça. Nós temos visto que agora com as redes sociais e com a rapidez da comunicação, a gente acessa mais rápido esse tipo de caso, mas nós temos visto muitos casos de erro no reconhecimento de pessoas no processo penal, gerando condenações injustas. Quem são os alvos desses erros, Luiz? São homens negros. Eu nunca vi um homem branco condenado por um erro no reconhecimento de pessoas, no reconhecimento fotográfico, né? No processo penal. Aí eu vou lembrar o caso de Justino, um jovem músico em Niterói, que tinha a sua fotografia num álbum de suspeitos na delegacia de polícia. E a prisão dele tinha sido decretada há 2 anos, quando ele foi preso, né? Com base no reconhecimento dessa fotografia. A vítima chegou na delegacia, a prova estava pronta. A prova existia antes do crime acontecer, que era a foto de Justino num álbum de suspeitos na delegacia. E aí a gente coloca essa naturalização do lugar da pessoa negra, ou do não lugar, né? Da pessoa negra, como Fanon diz, Francis Fanon. E aí a gente se pergunta, mas por que a fotografia de Justino estava no álbum de suspeitos se ele não tinha sequer antecedentes criminais? É dessa justiça que a gente está falando. E aí a gente precisa também, Tatiana, interseccionar. Pensar na questão da raça, mas pensar na questão do gênero também, né? Porque nós temos um sistema de justiça que o próprio CNJ vai dizer, o Conselho Nacional de Justiça vai dizer que pessoas negras na magistratura brasileira são apenas 12,8%. O Poder Judiciário brasileiro é formado apenas por 12,8% de pessoas negras, quando nós temos 56% de pessoas negras na população. Se eu trouxer um olhar interseccional, mulheres negras são apenas 5%. Nós nunca tivemos uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, assim como em vários tribunais no país. Nos Estados Unidos, agora, recentemente, tivemos a primeira mulher negra na Suprema Corte. Aqui nós nunca tivemos. E aí a gente tem que falar em várias camadas. Se eu falar na questão de raça e de gênero, eu tenho que falar na questão regional também. Existe uma ideia que impulsiona a produção de conhecimento e a ocupação de espaços por pessoas do Sul-Sudeste. O Norte e Nordeste é invisibilizado. Aí, fazendo toda essa intersecção aqui, falando da Suprema Corte, nós tivemos 3 homens negros no Supremo Tribunal Federal, os 3 mineiros. Nós tivemos 3 mulheres brancas no Supremo Tribunal Federal, todas do eixo sul-sudeste. Mulheres negras nós nunca tivemos. Nordestina, então, não se fala. Então, é importante a gente pensar todas essas formas de subalternização que vão se interseccionar para criar vulnerabilidades muito peculiares. E se nós temos um sistema de justiça que é branco, cis heterossexual, masculino e cristão, nós temos visões parciais de mundo, ou unilaterais, talvez, que não conseguem alcançar outras realidades. Eu tenho repetido isso, um juiz, uma juíza, um promotor de justiça, uma promotora de justiça, um defensor, defensora público, né? Defensora pública, defensor público, são servidores públicos. Só que são pessoas que sequer escutam a esse público. Muitas vezes se negam a escutar esse público. E aí minha pergunta é, como é que você serve a alguém
que você não escuta, que você não conhece. E cuja realidade é completamente diferente da sua. Você não conhece aquela realidade. As pessoas que mais precisam da justiça são as pessoas que não estão representadas no sistema de justiça, cuja realidade é desconhecida pelos membros desse mesmo sistema. Então, é preciso muito falar em transformação desse sistema, numa abertura desse sistema para a diversidade. Não é possível se falar num Estado democrático de direito, porque democracia envolve igualdade, envolve busca por igualdade. Não há como falar em igualdade se nós não temos diversidade e inclusão nos espaços. E, a olho nu, a gente percebe que as instituições públicas brasileiras não têm diversidade, não refletem sequer minimamente a diversidade de sua população. Eu posso falar em pessoas negras, mulheres, LGBTQIA+, pessoas indígenas, pessoas idosas com deficiência, enfim, há uma série de questões aí que nós precisamos colocar em pauta. Porque eu digo assim, às vezes, do alto da minha janela, do alto do meu castelo, não dá para ver, vai ter que descer do castelo enquanto as pessoas negras, indígenas, mulheres não chegam nesse lugar. Porque senão a gente não consegue produzir justiça para todas as pessoas. A gente está produzindo uma justiça parcial, ou, como eu disse, unilateral, talvez. Então, é muito importante, realmente, que a gente coloque isso em pauta, né? Em todas as camadas. Nos meios de comunicação, a gente precisa colocar isso em pauta. Nas instituições públicas, mas também nas privadas, né? Quando a gente fala em turmas de trainees só para pessoas negras, há uma grande reação da sociedade, quando sempre foi só para pessoas brancas e ninguém nunca reclamou, né? Então, tudo isso precisa estar na ordem do dia. A gente precisa entender que a questão racial no Brasil, o último país do Ocidente a declarar abolida a escravidão, eu falo declarar mesmo, né? Porque não houve uma concretização dessa abolição, esse país, ele perpetuou o racismo dessa maneira estrutural que nós temos hoje, de tal maneira que o fator raça ele segue sendo determinante das desigualdades no nosso país. E as pessoas não querem enxergar isso, negam isso muitas vezes. E aí eu gosto de fazer uma espécie de linha do tempo para a gente finalizar. Quando nós vamos tratar de mortalidade infantil, as crianças negras são as que mais morrem, né? Quando nós vamos falar de todos os tipos de violência contra as mulheres, violência sexual, violência obstétrica, mortalidade materna, violência doméstica familiar, feminicídio, são as mulheres negras também as maiores vítimas. Se eu for falar em encarceramento em massa, em violência policial letal, e agora em erro no reconhecimento de pessoas no processo penal, são jovens negros. E se eu for falar, por fim, em expectativa de vida, em todos os estados da sociedade brasileira, em todos os estados da nossa federação, segundo o PNAD de 2017, pessoas negras vivem menos que pessoas brancas. Então, eu não estou falando de um elemento qualquer. Eu estou falando de um fator determinante de desigualdades e que vai estabelecer, definir nossas vidas do nascimento até a morte. Se eu falei de mortalidade infantil, eu estou falando de expectativa de vida. Então, esse país tem uma dívida muito grande com os povos originários, né? A gente está vendo a crise humanitária, que eu não gosto de chamar de crise humanitária, a gente tem que falar genocídio, a gente tem que dar nome às coisas, né? Dos Yanomamis. A gente vê o que o racismo antinegro no Brasil também ainda causa, e essas feridas estão abertas. E o Brasil nunca será uma democracia enquanto não tratar dessas feridas de maneira séria. Nunca será uma democracia. Bem, a gente está aqui com 4 pessoas, no domingão, beleza, debatendo, mas a gente sai, gente, ó, vamos pro front. A gente não pode deixar de ficar, porque o presidente assumiu, não. Agora que a gente tem que ficar mais atento ainda. Porque esses loucos vão voltar, entendeu? Sim. Meu discurso panfletário é esse. Eu queria... Bárbara, você me bota? Então, eu acho que a gente precisa encerrar, né? A gente já passou um pouco do horário, mas eu acho que essa conversa vai render outras rodas de conversa. Eu queria agradecer o Sérgio, a Lívia e o Rosa, né? Além dessa troca importante, né, e dos ensinamentos, eu acho que o que fica também é essa importância da permanente disputa de narrativa e dessa construção dessa e divulgação dessa contranarrativa.
E aí, pegando o que a Lívia coloca, de forma bem bacana, sempre insistindo em informação, formação e contra-informação, né? E combatendo essa desinformação. Porque, como você fala, Rosa, a gente está num processo de disputa de narrativa. E as bolhas estão aí, e aí essa disputa ela passa por uma questão de raça, de gênero, de religião, de estrutura social, de olhar de mundo, e o esforço que a gente faz, assim, e esse programa tem essa intenção. Eu queria agradecer aos jornalistas livres pelo convite e me colocar sempre à disposição. Eu acho que essa troca é muito importante, né? Nós crescemos a partir dessa troca, e se a gente está em disputa de narrativa, Tatiana, e aí eu vou puxar de novo essa trilogia que a gente colocou aqui, né? Formação, informação e combate à desinformação. Isso é muito importante. Obrigada, Lívia. Rosa? Não, eu só também agradeço e me coloco também à disposição de vocês. Serginho? Bom, eu queria agradecer a Lívia, prazer em conhecê-la. Obrigado, Rosa. Espero muito que a Lívia participe de outras rodas de conversa, porque foi muito rico escutar o que a Lívia fala, escutar o que o Rosa fala, né? E estejam prontos para vir aí a hora que quiserem, chamarem, precisarem da gente. Jornalistas Livres, estamos à disposição de vocês. Obrigado. É isso, eu queria agradecer, então, vocês que estão aqui, Rosa, Sérgio, Lívia, mas também queria agradecer muito você que está aí nos escutando agora, vai nos escutar depois, a hora que for. Nós somos um espaço de comunicação que busca trazer os diferentes olhares e essa contranarrativa. Então, nos siga, nos assista, nos critique, comente nas nossas redes sociais, que a gente está aqui para isso. Muito obrigada, então. Até a próxima.